A gente está aqui reunido para uma conversa com o secretário de Saúde, o vice-governador Carlos Almeida. Carlos, desde já, obrigado pela disponibilidade do tempo. A gente está vendo que tua agenda está muito cheia de coisa para resolver, tocar esse desafio de fazer a saúde funcionar nesse primeiro momento aqui no estado. E eu queria perguntar de ti como é que está esse cenário que a gente encontra nesses primeiros 15 dias de governo. O que já deu para perceber dos problemas mais graves da saúde no estado do Amazonas? Bom, Dante, e a todos que nos acompanham, muito obrigado. É importante comunicar como é que está a situação da saúde. É importante estar sempre de forma transparente comunicando à população, que é a nossa primeira patroa, primeira interessada dos passos que nós estamos aqui ajustando na própria administração. Mas de uma maneira muito simples, o cenário sem maiores eufemismos é de terra arrasada. Nós encontramos aqui na Secretaria uma gigantesca desestruturação e isso não remonta unicamente à gestão passada. Isso parece de forma muito clara um problema que vem atravessando gestões. Porque dentro da própria Secretaria não existem coisas que deveriam ser básicas para que pudesse ter um controle mínimo e efetivo de todos os serviços executados. Não existem, por exemplo, sistemas automatizados que permitam o controle ou conhecimento de situações cruciais para a Secretaria, dos serviços que estão sendo realizados nos setores, dos insumos que estão sendo consumidos nas unidades, da gestão dos contratos. Uma coisa que deveria ser axiomática aqui dentro da própria Secretaria seria a existência de um sistema que me apontasse de uma forma em tempo real e automática quais são os contratos em execução, quais daqueles que nós temos pendentes, quanto é que isso representa de débito mensal, quanto que custa a execução disso diariamente, onde esses contratos estão correndo, quantos profissionais são decorrentes deles e quais foram os processos que se originaram. Muitos dos sistemas do estado do Amazonas não se conversam, muitos sistemas são antigos e dentro da própria Secretaria uma ligeira redundância para controle seria necessária. Nem isso aqui existe. Nós observamos que até a implementação disso, que é necessário para um controle e transparência, o que é bem mais essencial, exige com que uma infraestrutura mínima seja aplicada. Então, a própria estrutura física do prédio não é compatível com a própria necessidade da Secretaria de Saúde. Se o Ministério Público do Trabalho aqui vier a verificar diversas violações ao meio ambiente do trabalho aqui dentro. Então nós devemos dar o exemplo aqui dentro e vamos ter que fazer estruturações mais básicas. Nós não temos um sistema de rede elétrica bom e sobre esse sistema de rede elétrica não se pode montar um sistema de gerenciamento de informação. E o sistema de gerenciamento de informação é o necessário para fazer controle. Então, com essa questão mais básica que nós entendemos como sendo princípio para um controle da administração, nós não conseguimos desenvolver um controle adequado de absolutamente nada aqui na Secretaria. Uma das primeiras medidas que foram determinadas ao pessoal interno da Secretaria era o levantamento dos débitos correntes e dos débitos pretéritos, para que se possa fazer uma gestão da crise que se possui hoje. Nós já anunciamos, e o governador Wilson Lima já anunciou em diversos momentos que nós temos um déficit orçamentário, então nós precisamos casar as despesas que existem mensalmente dentro da Secretaria com as disponibilidades orçamentárias para 2019. Sem controle fica muito difícil. Vocês vão tendo reuniões, o senhor já teve reunião com fornecedores, com servidores terceirizados também, que todos, cada um na sua área de atuação, tiveram problemas no passado com relação a dívidas, né? Como é que está a dívida da Secretaria hoje? O que a Secretaria tem de dívida com os fornecedores, com as empresas que são terceirizadas, que prestam serviço terceirizado no estado? Segundo nossos levantamentos preliminares, e eu tenho que falar desta maneira, preliminares, porque eu só vou ter confiança nesses levantamentos quando eles passarem a ser transparentes e informatizados. Ainda os levantamentos não são. Segundo os nossos levantamentos preliminares, a dívida que o estado do Amazonas possui é de quase R$1 bilhão somente na Suzano, sendo que em torno de 600 milhões são do ano de 2018 e em torno de 400 milhões no ano de 2017 e anteriores. Do total de dívidas que se possuem com fornecedores, 30 milhões são na central de medicamentos. E sendo desses 30 milhões na central de medicamentos, nós temos em torno de 16 milhões indenizatórios, ou seja, praticados sem licitação alguma. E isso precisa ser resolvido para se adequar à própria legislação. É importante destacar que das dívidas de 2018, em torno de 38% também são indenizatórias. Diversas unidades contrataram e continuam contratando enquanto a gente não coloca controle nos sistemas
de contratos indenizatórios para prestação de serviços, inclusive serviços de forma contínua, o que é absolutamente não recomendável. Como se faz com essas questões? Se paga, se discute, se vai à justiça? Como é que se equaciona isso aqui? Porque o cenário é de caos financeiro, né? Pelo que a gente está... Claro, com certeza. Numa situação de crise como você tem agora, e assim, é evidente a crise, é importante se administrar o presente. O compromisso que foi feito em campanha e inclusive na transição, que foi acompanhada de perto pelo governador Wilson Lima, é de que a Suzan, bem como as demais unidades gestoras do Estado, mas em especial a Suzan, faça o comprometimento do pagamento mensal de suas despesas. Então, inclusive a própria lei de responsabilidade fiscais e demais legislações exige esse comprometimento mensal. Nós estamos durante esses dias todos em contato permanente com a Secretaria de Fazenda para observar quais são as disponibilidades de caixa para que nós já possamos fazer com que haja o pagamento e liberação dos empenhos daquelas despesas que se executam agora no mês de janeiro. Isso está sendo feito por esses dias. Então, logo nós tenhamos a conclusão, e nós teremos a conclusão quanto antes, nós poderemos estar anunciando publicamente a disponibilidade de caixa da Suzan e como nós vamos pagar as despesas correntes. E nós queremos adequar com que haja o pagamento dessas despesas correntes, porque isso é obrigação da administração, para que posteriormente, em tempo mais hábil possível, nós possamos conversar com todos os gestores, com todos os fornecedores que possuem débitos para verificar a adequação nos seus pagamentos. Essa adequação não pode ser feita sem com que haja a atuação da auditoria feita pela tanto a Secretaria Executiva da Suzan quanto pela Controladoria Geral do Estado. Isso já se iniciou. Nós temos que fazer a conferência dos serviços, se foram prestados em ata, se foram prestados em valores diferentes ou díspares de mercado, se houve algum processo irregular na própria prestação e aqueles que foram liquidados e devidamente acertados. Nós vamos utilizar todos os mecanismos possíveis que o Estado possui para sanar as dívidas pretéritas. Por exemplo, as dívidas de 2017 podem ser muito bem pagas através de registro em precatórios, o que garante uma segurança para o fornecedor e garante também uma segurança para o Estado, porque soluções aplicadas no passado, paliativos, eu posso até salientar, de pagamentos de atuais mais retroativos, comprometem o caixa e nós não temos essa disponibilidade. Além do débito que nós possuímos, nós temos também um déficit orçamentário gigantesco. A previsão orçamentária para a Secretaria de Estado da Saúde de 2,4 bilhões para execução esse ano ainda está subdimensionada. Segundo levantamentos preliminares nossos, a quantidade de despesas que se possui ultrapassa nesse ano os 3 bilhões de reais. Então, nós temos que fazer um ajuste entre as necessidades atuais de 2019 com os débitos pretéritos. Mas isso só pode ser feito com auditoria, presente e pagamentos correntes. Obviamente, existem alguns contratos, inclusive já anunciados pelo Ministério Público Federal, que são prioridade de nossa análise, para que nós não possamos permitir com que dentro da Secretaria existam práticas ilícitas ou práticas suspeitas. Esse cenário surpreendeu na hora que o senhor assumiu, começou de fato a conhecer por dentro, porque a transição a gente sabe que ela foi um pouco turbulenta, né? Um pouco sem dados muito completos pelo que foi colocado. Chegou a surpreender esse cenário? Mais ou menos, até porque como defensor eu atuo em demanda de natureza coletiva e da saúde não seria uma exceção diferente. Eu possuo vários parceiros no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, que já apontavam crises dentro do sistema de saúde. Não seria de se espantar encontrar o quadro que está agora, mas é de se espantar a quantidade de problemas que esse quadro tem apresentado. Mas o que realmente me espantou foi a falta de administração básica dentro da Secretaria. O que mais me espantou é que o controle e fluxo de processos é completamente amador ainda na Secretaria, porque não permite com que haja controles muito básicos a respeito da gestão, por exemplo, de pessoal, gestão de patrimônio. E isso precisa estar de uma forma tão organizada e tão perfeita que se permita a qualquer momento se demandar qualquer informação para fins de, por exemplo, prestação de contas ou mesmo de controle da própria administração. E isso ainda não existe. E cada pedacinho disso, cada pedaço de desorganização impacta lá na frente, né? Vai ser aquele remédio que não chega, vai ser aquele médico que não vai estar no lugar onde era para estar. Exato. Por exemplo, até onde nos consta, não existe dentro da Secretaria um setor estruturado para fiscalização.
não só fiscalização interna, mas como também fiscalização dos demais serviços. E isso é crítico, porque a quantidade de serviços terceirizados que a Secretaria tem é gigantesca. Então, se eu possuo uma quantidade de serviços terceirizados, eu preciso instituir fiscalização. Não as inspeções que o secretário ou a sua equipe tem feito ordinariamente, mas fiscalização com o pessoal profissional para aferir o serviço prestado e constatar aquilo que o Estado está pagando. Ainda hoje, a aferição desse serviço não é feita da forma compatível com a legislação. Nós vamos ter muito trabalho para a adequação desses procedimentos. Nós vamos ter muito trabalho para a organização dos processos e parametrização e transparência conforme exige a legislação. O senhor falou aí das visitas que têm sido feitas aos hospitais. Qual tem sido sua impressão lá na ponta, de verificar até de madrugada, se chegou aí, como é que está esse atendimento à população? Bom, existem duas questões bem diferentes na atuação da Secretaria de Estado da Saúde hoje. Existe a necessidade de se organizarem visitas. As visitas elas são previamente avisadas e comunicadas às unidades, porque nós precisamos fazer diagnóstico da própria unidade. E existem as inspeções. É da natureza das inspeções elas não serem avisadas, porque é necessário se conhecer o serviço na sua prestação. Além da minha própria atuação enquanto secretário, existem diversos outros membros, tanto da nossa equipe de mídia da Secretaria, como da equipe de governo, bem como do nosso pessoal da assessoria, fazendo o levantamento das unidades, o levantamento que foi feito de uma forma preliminar na transição, mas de forma bem profissional agora, que nos permite catalogar as deficiências no serviço. O objetivo de se fazer esse levantamento é constatar quais são as falhas que estão acontecendo para que nós possamos aplicar as correções. Até o presente momento, a gigantesca quantidade de falhas que tem acontecido, e existem falhas em todas as unidades que visitamos e com certeza devem existir em todas, são causadas por conta de uma ausência de controle burocrático adequado, ou seja, as deficiências que nascem aqui na sede da Suzano, que nós temos que corrigi-las para a prestação de serviço adequado. Eu posso falar, sem medo de errar, que nós só não temos um colapso hoje no sistema de saúde pública porque o corpo de profissionais de saúde tem feito da estriba coração para o sistema funcionar. Nós precisamos melhorar a gestão burocrático-administrativa para que a política de saúde aconteça sem os problemas que a administração tem gerado. Mas sim, também constatamos alguns outros problemas na execução na ponta. Existem sim alguns profissionais que não se encontram presentes, algumas deficiências na própria estrutura que poderiam ser comunicadas à unidade. O objetivo dessas inspeções é verificar o sistema funcionando e observar também as críticas feitas pelos usuários, que são o que nos mais interessa. Solucionar essa parte burocrática que vinha sendo colocada de maneira tão amadora em alguns pontos, leva quanto tempo para a população começar a sentir isso lá na ponta? Bom, se nós estamos falando de Estado, nós não podemos adotar soluções caseiras para esses problemas. Nós temos que utilizar soluções gerenciais, de controle e de observação dos próprios órgãos internos e externos. Isso exige, então, um controle forte da gestão de dados, um cuidado muito forte com a gestão de dados e também uma adequação nesses sistemas para que eles possam ser atravessadores de gestões. Então nós não queremos implementar aqui uma política de Estado, nós queremos aplicar, não queremos aplicar uma política de governo, mas sim uma política de Estado. Para isso nós precisamos fazer um reordenamento desse sistema de informação que exige uma atuação integrada com a SEAD, integrada com a Cefaz, integrada com a Prodan. Tanto é que já nesse final de semana eu estarei conversando já com o diretor-presidente da Prodan para que todas as soluções em tecnologia disponíveis para que aplicamos aqui nós possamos já utilizar. Por que isso? Porque a adequação do nosso parque tecnológico aqui, que não pode nem ser chamado de parque tecnológico, precisa ser feito de forma urgente. Isso demora muitos meses. Nós estamos prevendo para que faça-se uma administração adequada desse sistema esse ano de 2019 inteiro. Oxalá nós consigamos antes desse prazo. Como é que vai ficar? A gente tem um concurso que está vencendo agora em abril, né? Ainda vai ter chamadas, deve ter chamada além do número de vagas, mas de pessoas aprovadas. Como é que está essa gestão desse ponto? Essa é uma questão muito crítica, já enquanto defensor apontava essas questões. É obrigação da administração, de acordo com o que fala o próprio Supremo Tribunal Federal, com que se chame os aprovados em concurso público dentro do número de vagas. Isso ocorrerá. Então o concurso vence em abril, até abril nós verificaremos essa questão. Mas existem duas situações extremamente críticas que precisam ser analisadas. Número 1,
nós precisamos observar qual é o limite de gasto que nós temos para execução nas nossas próprias despesas orçamentárias. Isso não é tão simples de se realizar pelo próprio quadro que eu já pintei. E uma outra situação, existe também um limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estado do Amazonas já estourou o limite de alerta. Então, assim, nós temos que fazer uma adequação do que determina o próprio Pretório Excelso e aquilo que a legislação tem demandado. Nesse caso, o Estado do Amazonas, em especial a Secretaria, tem entre a cruz e a caldeirinha. O que é de lei deve ser observado, deve haver nomeações, mas logo depois disso ainda existe um outro impacto maior, que já são as discussões a respeito da database, que anualmente deve se discutir aqui. Isso é um problema que precisa ser analisado de forma conjuntural, porque a gestão de pessoal da própria Secretaria é caótica. Bom, de todas as prioridades que nós temos que tratar, a administração do fluxo financeiro mensal é a mais importante, para todas as demais surgirem em paralelo. Existe uma quantidade de temporários ainda grande, existe quadro suplementar que está sob ameaça no Supremo, existem terceirizados em excesso, nós temos aqui os que são que são os temporários. Nós temos também o pessoal estatutário e o pessoal estatutário pré-88, então isso tudo precisa ser adequado para um funcionamento orquestrado da máquina, mas nós temos também que dar uma saneada na nossa quantitativa de pessoal, e isso já tem sido feito pela nossa secretária Inês Carolina da SEAD, que tem observado em alguns casos algumas questões muito explícitas, como servidores que se encontram na Folha que já morreram, servidores que se encontram na Folha que jamais foram nomeados. Então há uma necessidade do levantamento de pessoal, e esse é um trabalho que não vai ser feito somente na Suzano, tem que ser feito em todas as demais. Isso é um trabalho gigantesco. A gente falou muito desse ajuste burocrático para as coisas começarem a funcionar. Como é que fica o interior nesse cenário? Se a gente está precisando arrumar aqui primeiro, como é que fica o pessoal do interior, que tem também suas demandas, tem suas necessidades, como é que eles ficam nesse momento? O que é que pode esperar? Bom, o nosso secretário do interior, o secretário Cássio, tem nos ajudado muito na interlocução com o interior. E nós estamos já organizando quanto antes a reunião com o Conselho dos Secretários do Interior para observar suas demandas de forma direta. Mas, queira que não, a atuação na rede básica nos municípios do interior é bem maior do que a cidade de Manaus, mesmo a nossa própria capital, o que tem possibilitado uma administração mais adequada da saúde, até porque a maioria das demandas que vai para a atenção secundária, que é do Estado do Amazonas ou mesmo terciária, ela pode ser dispensada caso haja uma atenção mais adequada na rede básica. Só que o interior precisa de atenção. Porque nós temos quase metade da população do Estado do Amazonas no interior e ela não pode ser tratada de forma negligenciada. Mas a preocupação é, com um cobertor extremamente curto, como nós temos hoje, uma preocupação em organizar uns sistemas na capital para que nós possamos dar um suporte mais adequado para o interior. E esse suporte mais adequado se dá com um controle mais forte da regulação, fazendo com que a população do interior não encontre porta fechada para chegar aqui na capital. Nós temos que ampliar também a quantidade de atuação no aeromédico. Nós tínhamos apenas uma aeronave e nós já descobrimos que poderíamos executar no contrato já presente a ampliação para 3. Isso não significa muita coisa. Nós temos que dar uma demanda melhor para o atendimento do interior e isso já está em estudo nesse momento. Descobrimos diversos equipamentos que estavam ainda presos por burocracia aqui na Suzano e nós já estamos mandando para os municípios do interior. Nós temos que fazer então uma gestão mais adequada, mas o que tem nos prejudicado em todo o interior é a logística, e essa logística é o nosso próprio fator amazônico. Então, das prioridades, organizar questões centrais na capital, deixar o fluxo mais organizado para que nós possamos atender melhor o interior e sim, se as nossas disponibilidades de caixa permitir, nossas disponibilidades adequadas, fazer aquilo que o governador Wilson Lima se comprometeu. Nós precisamos construir 2 hospitais polos no interior para que nós possamos pegar e atender melhor as populações e elas não possam se concentrar e sofrendo também as dificuldades dos reveses de estarem na capital. Por exemplo, na maternidade Ana Braga, nós encontramos diversas mães que vieram ter filhos aqui na capital que eram do interior e estavam numa central de albergado lá, uma sala improvisada, onde em beliches elas ficavam sem a menor condição e a menor estrutura para elas.
Então nós temos que melhorar também esse atendimento. Somente abrir as unidades para a população do interior, sendo a condição mínima para que elas possam estar aqui alocadas, é a mesma coisa às vezes que não entregar essa condição mínima de saúde. E se for das aeronaves, o contrato já permite, elas já vão começar a funcionar, a atender o Estado? Já começamos, já botamos em execução. O Cássio já identificou isso, nós já fez contato com a empresa e começou já a solicitar a execução para a implementação para as 3 aeronaves. Isso já começou já nesse mês de janeiro. Só que nós precisamos ainda fazer um estudo mais adequado da demanda real do Estado para que nós possamos fazer a execução disso. O custo do aeromédico não é tão gigantesco frente às demais outras demandas que existem na Secretaria e precisa ser colocado de forma bem transparente, até porque a existência de aeromédico é crucial para se salvar vidas. Não se pode ficar fazendo um sorteio com relação às pessoas que vão ser atendidas. Com 3 aeronaves, se 6 pessoas precisarem do serviço ao mesmo tempo, vai ter que ser feita uma eleição daquela que não vai ser atendida. E isso às vezes implica em morte. Essa é a grande diferença da atuação que se deve dar dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Negligência aqui causa uma consequência muito forte, causa morte. E nós não podemos admitir isso. Eu te agradeço mais uma vez pelo tempo concedido para a gente e estar à disposição. Sempre para trazer esses esclarecimentos para a população e também cobrar quando necessário, na medida que as reclamações chegarem. Obrigado desde já pela... Muito obrigado, Dante, muito obrigado a quem está nos acompanhando. E sim, essa parte me interessa muito. As críticas, elas são importantes para a adequação do nosso funcionamento. Muito obrigado.